Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje eu trouxe um caderno, porque são muitas folhas, umas 20 páginas aqui de pregação, então aí dá tempo. É a tecnologia, irmãos, aqui é a tecnologia, ó, do passado ainda. Glória a Deus, irmãos. Sempre é muita responsabilidade de subir ao altar, levar, ministrar a palavra do Senhor, mas também é sempre uma alegria grande nós podermos estar falando da palavra de Deus, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Deus me deu essa palavra, irmãos, que às vezes quando eu estou trabalhando, né? Alguns irmãos sabem que eu passo o dia quase todo dirigindo, né? Oi, Jesus. E quando eu estou trabalhando, geralmente Deus vai dando algumas coisas, a gente vai anotando, né? A gente vai colocando ali. E quando o pastor me convidou para ministrar essa palavra, eu pensei naquilo que Deus já havia me dado e eu comecei só a colocar em prática aqui, né? Colocar no papel. E o interessante, irmãos, é que hoje aqui no louvor, o primeiro louvor de abertura, né? É um louvor que reflete muito sobre a palavra que eu vou trazer nessa noite, que tem como título a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. O louvor que foi cantado aqui, né, no primeiro louvor da abertura, é um louvor que fala das grandezas de Jesus, né? O quanto Jesus é glorioso, o quanto Ele é Senhor. E falar, irmãos, de Jesus, da glória de Jesus, é sempre muito bom, porque a gente está falando do Deus que nos alcançou, do Deus que nos salvou, do Deus que nos resgatou, de quando ninguém se importava conosco, de quando ninguém dava nada por nós, Deus foi lá, estendeu a sua mão e nos restaurou, amém? E hoje nós estamos aqui, um culto de domingo, nós estamos num período de carnaval. Talvez, né, muitas pessoas usassem a desculpa: hoje é carnaval, não vou para a igreja porque tem muita gente jogando goma no meio da rua nas pessoas, tem muito bêbado e tal. Mas graças a Deus que nós temos entendido a importância e temos dado a importância de termos sido alcançados pelo Senhor, de estarmos na casa do Senhor para louvar e glorificar o nome dele, amém? O conceito de glorioso, irmãos, tá? É um adjetivo que significa cheio de glória, de honra, que goza de grande prestígio, alguém que é digno de admiração, de reconhecimento, de louvor. Em uma definição geral, é alguém de grande destaque, marcado por triunfos, vitória, honra, digno de admiração e de reconhecimento. Se a gente pegar isso daqui, a gente vai ver que tudo isso tem a ver com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Tem uma palavra grega, irmãos, eu não falo grego não, mas às vezes eu gosto de endoxos, que significa literalmente aquele que está em glória ou aquele que é cheio de glória. Amém? Então, Jesus é aquele que é cheio de glória, que está envolto em glória, amém? Porque Ele é Deus, irmãos, porque Ele é o nosso Senhor. E em Mateus, no capítulo de número 2, ali do nascimento de Jesus, né, a gente já vê essa glória de Jesus sendo manifestada. Ainda quando criança, quando os 3 reis magos vão ali visitar Jesus, baseado numa profecia, eles vão ao encontro do menino, e ali eles vão para quê, irmãos? Para prestar culto, para prestar adoração, para presentear, reconhecendo que aquele menino ali era o Salvador do mundo, reconhecendo que aquele menino ali, irmãos, era alguém cheio de glória, era alguém cheio de poder, que aquele menino era a pessoa de Deus encarnada aqui na terra para nos alcançar. Amém? Prestar culto e adoração, irmãos, e presentear foi o que aqueles reis fizeram, tá? Como sinal de reconhecimento. E é assim que a Bíblia e a história apresentam Jesus para o mundo e para a igreja. A Bíblia, a história apresentam Jesus como alguém glorioso, como alguém que alguém que é vencedor, alguém que é triunfante. E dito isso, nós podemos dizer que esse Jesus é glorioso
por algumas características das quais eu vou citar aqui. Se a gente fosse pensar assim, em todas as características que mostram Jesus sendo esse Deus glorioso, esse ser glorioso, nós passaremos aqui à noite, nós entraremos pela madrugada, pela manhã, mas eu vou falar apenas de duas, porque senão o tempo não vai dar. Amém? Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Jesus é glorioso, irmãos, primeiro, pela sua soberania. Amém? Você crê num Deus que é soberano? Amém. Quantos creem que Jesus é soberano? Amém. Jesus é soberano na tua vida, amém? Amém? Se Ele é soberano na tua vida, aplauda Ele nessa noite, pela soberania dEle. Amém? Atos capítulo de número 4, versículo de número 24, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que nele há. Então, irmãos, aqui os apóstolos já reconheciam essa soberania de Cristo, já reconheciam essa soberania do Senhor, tá certo? E nós podemos ver a soberania de Jesus, que se mostra pelo menos de 5 formas. Mas talvez eu vou falar só de 4 aqui nessa noite, tá bom? A soberania de Jesus, ela se mostra através de pelo menos 4 formas. Vamos lá. A primeira, através do seu poder. Diga-se comigo, através do poder. Então, a soberania de Jesus, ela é demonstrada, ela se reflete através do seu poder. Mateus, capítulo de número 28, verso 18. Eu vou olhar aqui agora, né? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Mateus 6,13 diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A Bíblia diz que todo o poder pertence e está sobre Jesus. Porque o teu reino e o teu poder e a tua glória são para sempre. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo de número 6, faz aqui uma menção, diz assim: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quem pode resistir o Senhor, irmãos? Quem pode resistir o Senhor durante a sua curta estadia aqui na terra? Por mais que Jesus tenha sido crucificado, por mais que Jesus tenha passado por todo aquele sofrimento, mas ninguém pôde resistir o Senhor, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? E esse poder de Deus, ele se manifesta, irmãos, trazendo cura às enfermidades, quebrando muralhas, desfazendo laços, sabe? A fonte de poder que nós temos hoje é Jesus. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Quando a mulher do fluxo de sangue havia gastado tudo que ela tinha, 12 anos em uma enfermidade, desprezada por todos, quando não se tinha mais esperança para aquela mulher, ela vai e toca em Jesus, e o que é que Jesus diz? De mim saiu poder. Amém? Então, quando nós queremos algo para as nossas vidas, a quem nós temos que recorrer? Ao poder de Jesus, irmãos, ao poder do Senhor. Eu vinha semana retrasada, eu vinha passando ali naquela rotatória do Gereissati 3, e aí eu vi uma coisa esquisita, irmãos, uma oferenda de macumba, né? Uma bacia com um frango, uma corrente em volta do frango, aí tinha garrafa de cachaça, não sei o que mais lá. Na hora que eu passei por aquilo dali, irmãos, veio o meu coração, sabe, isso aqui é um trabalho que foi feito para amarrar a vida de alguém. Porque do jeito que estavam as coisas, um frango enrolado numa corrente com um cadeado, e aí Deus falou assim no meu coração: para e repreende isso. E aí automaticamente a gente pensa assim: irmãos, nós não temos poder em nós mesmos, ou um poder de nós mesmos para fazer essas coisas.
Mas o poder que nós temos vem de quem? Vem do Senhor, amém? E aí eu parei o carro e eu comecei a repreender, eu comecei a dizer, Senhor, esse trabalho que foi feito para alguém, nem sei quem é, mas o Senhor sabe perfeitamente, desfaz esse trabalho, não permite, às vezes é um trabalho para destruir uma família, às vezes é um trabalho para colocar uma enfermidade, para trazer prejuízos financeiros, Senhor, repreende, em nome de Jesus, não pelo meu poder, mas pelo poder que há no nome de Jesus. E aí eu orei pelo aquele negócio ali, para que Deus desfizesse aquilo ali, e fui-me embora, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, existem coisas que se levantam nas nossas vidas, existem muralhas muitas vezes, existem dificuldades muitas vezes, que se levantam nas nossas vidas e que nós não podemos resolver. Existem coisas que às vezes que nós não temos a capacidade, nós não temos o poder de resolver. E quando essas coisas se levantam contra as nossas vidas, a quem é que nós devemos recorrer? Ao Senhor Jesus e ao seu poder. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. Não tinha mais jeito, mas ela tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ela foi curada pelo poder que saiu do Senhor. Quando alguma coisa se levantar contra a tua vida, lembre-se, você tem um Deus que tem poder, e a soberania do poder de Deus, ela é derramada sobre a tua vida. Segundo lugar, irmãos, através da sua palavra. A soberania de Cristo se revela através da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, amém? Diga assim: o Senhor sustenta a minha vida pela sua palavra. A soberania de Deus se revela através da sua palavra. E quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos um exemplo muito prático disso. Quem lembra, eu acho que todos conhecem essa passagem, o centurião e o seu servo. Quando o centurião percebe que o seu servo está muito mal, a quem ele vai recorrer? A Jesus. E quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele diz: Senhor, meu servo está doente, muito doente, está quase morrendo. Jesus se compadece daquele homem, se levanta e diz: olha, vamos lá. E ele olha para Jesus e ele diz: o que? Não, Senhor, basta que o Senhor fale apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Sabe por quê, irmãos? Porque a soberania de Deus está sobre a palavra de Cristo, amém? Então o centurião entendia que apenas uma palavra da boca de Jesus era suficiente para curar o servo dele, e assim foi feito. A palavra de Deus, ela é soberana. Um outro exemplo muito prático disso, a pescaria de Pedro. Pedro passou a noite inteira pescando. Quem era Pedro, irmãos? Era um pescador experiente. Pescaria era a profissão de Pedro. Pedro não pescava por esporte. Pedro não pescava para refrescar a cabeça, como muitos de nós, às vezes, quando temos uma oportunidade, fazemos. Era a profissão de Pedro. Pedro era um pescador. Pedro passou a noite inteira tentando pegar um peixe, não pegava nada. Ali foi a maior frustração de Pedro. Não conseguia pescar, não conseguia pegar peixe. E quando Pedro volta para a margem, Jesus está lá. Aí imagina você, Jesus lá na margem, todo de boa. Pedro chega, Jesus diz: Pedro, cadê os peixes para a gente fazer aqui um banquete aqui? Pedro diz: Senhor, passei a noite toda e não peguei nada. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, volta lá e lança as tuas redes aonde eu vou te falar. Eu fico pensando, irmãos, que Pedro, ele poderia ter pensado assim: rapaz, eu acho que Jesus está tirando onda com a minha cara, porque o experiente aqui sou eu. Jesus, tu entende de pescar gente, de pescar vida, mas quem entende de pescar peixe aqui sou eu. Passei a noite no mar e eu não peguei absolutamente nada. Mas o que é que Pedro disse para Jesus? Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Pedro não disse para Jesus: Senhor,
Eu vou porque, pela minha experiência, eu vou lá. Eu vou voltar, Senhor, não porque o Senhor está mandando, mas porque eu quero. Porque eu acho que os peixes acordaram e agora vai dar certo. Não, Pedro diz, pela tua palavra, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes as coisas não estão dando muito certo. Às vezes a gente parece que corre para um lado, corre para o outro, e as coisas parecem que não dão muito certo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos tentando resolver na nossa experiência, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós sabemos. Mas se você começar a ouvir a palavra de Deus, a ouvir aquilo que a palavra fala para você, e se você começar a colocar em prática, eu posso te garantir, a tua pescaria será a maior pescaria da tua vida. As coisas começarão a dar certo na sua vida. Pedro foi lá, irmão, fez o que Jesus falou. E naquele dia eu acredito que foi a maior pescaria da vida de Pedro. A Bíblia diz que era tanto peixe que as redes não estavam suportando. Tudo porque Pedro foi e ouviu a palavra de Jesus. E o que nós estamos dizendo aqui nessa noite? Que a soberania de Cristo se reflete na sua palavra. Pode todo mundo dizer, não vai dar certo, mas se a palavra de Deus diz que vai dar certo, pode acreditar que vai dar certo, irmão, porque a palavra de Deus é soberana. Terceiro lugar, a soberania de Cristo se reflete através da sua autoridade. Veja que nós estamos falando do poder de Deus, o poder de Deus que pode quebrar todas as muralhas que se levantem contra a vida, contra a minha vida ou contra a tua vida. Nós estamos falando do poder de Deus que quebra correntes, do poder de Deus que desfaz os planos de Satanás, os planos que Satanás muitas vezes faz contra a tua vida, contra a minha vida. O poder de Deus é suficiente para desfazer, amém? Nós estamos falando da palavra, a palavra de Deus, irmãos, que é soberana. Não existe ninguém nesse mundo que tem uma palavra soberana, mas a palavra de Deus é soberana. O homem pode dizer algo, ele pode ser poderoso, ele pode ter muitas coisas, mas a palavra soberana é a de Deus, porque aquilo que Deus fala acontece, aquilo que Jesus falava acontecia. A soberania estava sobre a palavra de Jesus, e a soberania estava também sobre a autoridade de Jesus. Mateus capítulo 9, no versículo de número 6. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Os fariseus questionaram Jesus, porque Jesus foi curar um paralítico. E Jesus olhou para ele e disse assim, olha, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus não gostaram, como assim que é que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Só quem pode perdoar pecado é o Senhor. Como é que se coloca na mesma posição? Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, nós servimos a um Deus que tem toda a autoridade, onde a sua autoridade é soberana. Ninguém pode se contrapor à autoridade de Deus, meu irmão. E a autoridade de Deus, ela vem muitas vezes, sabe para quê? Ela vem para controlar o caos. Mateus capítulo 4, no versículo de número 39. Os discípulos estão num barco, um texto bem conhecido dos irmãos. Os discípulos estão num barco, e eles estão no meio do mar ali, e de repente vem uma tempestade, e aquele barco começa a ser agitado de um lado para o outro. Os discípulos começam a ficar com medo, porque quem é que não tem medo de morrer, né, irmãos? Todo mundo aqui serve ao Senhor, mas ninguém quer morrer hoje. Se você perguntar, irmão, você quer morrer? Não, irmão, hoje não. Isso não é assim, né, irmão? Você sabe que se você morrer, você vai para o céu, não sabe?
Você vai ficar pertinho do Senhor. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, irmãos? Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Paulo dizia que para ele, meu irmão, o morrer era, sabe, o maior prêmio da vida dele. Mas pergunte para um crente se ele quer morrer hoje. Ele vai dizer que não quer. Não, ainda tenho muita coisa para fazer. Eu ainda tenho que ver meus netos. Ainda tenho que criar meu filho. Ainda tenho que comprar aquilo dali que eu estou planejando há muito tempo. Ninguém quer morrer, irmãos. Os discípulos estavam ali. Eles estavam com Jesus. Mas eles tinham medo de morrer. Eles tinham medo de cair no mar e se afogar. E estava lá o barco sendo agitado de um lado para o outro, de um lado para o outro. E de repente Jesus se levanta com toda a sua autoridade, com toda a soberania na sua autoridade. E ele olha e diz, ventos se acalmem, mar se acalma. E de repente uma bonança bate sobre aquele lugar. Às vezes existem caos que se formam nas nossas vidas. Verdadeiros vendavais que vêm sobre as nossas vidas. E quem é que tem autoridade, meu irmão, para nos manter de pé e acalmar esse caos e pôr um ponto final nesse caos, senão a autoridade de Jesus? Eu quero dizer para você nessa noite que se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, se você está passando por um caos na sua vida, se você está passando por um momento de tribulação na tua vida, ei, irmão, crente passa por tribulação, viu? Crente passa por problemas. Crente enfrenta dificuldades. E eu acho que quem mais enfrenta dificuldades são os crentes. Porque é o diabo de um lado, muitas vezes, ele tentando derrubar. É o diabo de um lado tentando fazer de tudo para as coisas darem errado. E muitas vezes o Senhor está do outro lado ali, irmãos. Às vezes está aprovando. E crente passa por tribulação. Crente passa por problemas. E muitas vezes esses problemas parecem não ter solução. Parece que nós estamos no meio de um mar, nós nos sentimos como os discípulos. Meu Deus, a qualquer momento esse barco vai virar e eu não posso fazer absolutamente nada. Quem é que pode, com uma palavra, resolver o teu problema? Jesus. Quem é que tem autoridade, meu irmão, para acalmar os ventos e o mar? Jesus. Você já viu algum homem normal ter autoridade de mandar no vento e o vento se acalmar? Mas Jesus tem essa autoridade. E ele usou essa autoridade naquele dia. E eu quero dizer para você nessa vida, se você está passando por algum problema, eu não sei, talvez todos aqui estejam bem, talvez todos aqui estejam vivendo a melhor fase da sua vida, talvez não, mas se você está passando por alguma dificuldade na tua vida, que você olha e você diz assim, Senhor, eu não consigo resolver isso, Senhor, eu não tenho forças para resolver isso, clame, meu irmão, e diga, eu creio, Senhor, que a tua autoridade na minha vida vai fazer essa tempestade acalmar, eu creio que a tua autoridade na minha vida vai fazer esse vento se aquietar e eu vou ter vitória na minha vida. Quarto lugar, irmãos, ou melhor, Jesus também tem autoridade para submeter os demônios. Quando eu falo de submissão de demônio, na Bíblia, o texto que mais me chama a atenção é de Lucas capítulo 8. Porque o endemoniado gadareno era temido por todo mundo. Porque ele era violento, porque ele era territorial, porque aonde ele estava, as pessoas não podiam passar. E talvez alguns cristãos daquela época já haviam tentado libertar aquele homem e ninguém nunca conseguiu libertar aquele homem. De repente Jesus vem e quando Jesus pisa naquele lugar, o endemoniado gadareno vem, se prostra diante do Senhor. Meu irmão, Jesus não precisou dizer uma única palavra. A autoridade de Jesus foi suficiente para libertar aquele homem, meu irmão, de anos de escravidão, de uma vida miserável. Sabe, um endemoniado dizer, Senhor, que nós temos contigo, vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus olhar e dizer assim, eu não precisava nem Jesus falar, irmãos. Mas eles disseram, não nos mande para o abismo, nos mande ali para aquela manada de porcos. Jesus disse, vai. Eu já vi muitas vezes
Quando pessoas estavam possessas, às vezes, irmão, 5, 6, 7 homens em volta orando. É uma zoada medonha, às vezes passa 30, 40, 50 minutos e não consegue expulsar um demônio. Jesus chegou, ele não precisou dizer nada. Aquele demônio reconheceu, aquela legião de demônio reconheceu a autoridade de quem estava ali. Ele sabia que quem estava ali não era um homem comum, quem havia chegado era o Filho de Deus, era Jesus cheio de poder e autoridade. Quarto lugar, irmãos, a soberania de Jesus se revela através do seu nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9, esse versículo é poderoso, irmãos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Diga assim, o nome de Jesus é sobre todo nome. Quando falamos da soberania no nome de Jesus, afirmamos que não existe autoridade maior do que Ele. Porque o nome dele é o nome que está acima de todo nome, irmãos. E quando nós falamos que está acima de todo nome, nós falamos que as pessoas mais poderosas dessa terra, e tem muito homem poderoso nessa terra, mas as pessoas mais poderosas dessa terra, elas não chegam aos pés de Jesus. O nome delas nunca vão alcançar o patamar do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de qualquer enfermidade. O nome de Jesus está acima de qualquer principado, de qualquer potestade, de qualquer circunstância difícil da vida. E aí, hoje existem muitos homens que têm dificuldades de reconhecer Jesus. Dentro da religião mesmo, irmãos, existem muitas religiões que não reconhecem Jesus. Existem religiões que dizem que Jesus, ele é um profeta, por exemplo. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer, meu irmão, e de exaltar o nome de Jesus. Que muitas vezes se denominam ateu. Eu sou ateu, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas quando nós lemos Filipenses 2,10, a gente vê o quanto esse nome é poderoso, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, os que estão acima nos céus, e a Bíblia está falando dos anjos, os que estão na terra, a Bíblia está falando de todo ser humano, e os que estão debaixo da terra, todos aqueles que já morreram, a Bíblia diz que todos esses um dia irão se dobrar ante o nome poderoso de Jesus. Todos! Anjos, homens vivos, os que já morreram, todos irão se dobrar diante do Senhor e todos vão confessar que Ele é o Senhor. Amém? Graças a Deus que nós já confessamos que Ele é o Senhor. Glórias ao Senhor por isso. Então, irmãos, a soberania de Deus, ela se revela através do nome de Jesus. Nós vemos que a soberania de Deus se revela através do poder, através da palavra, através da autoridade, através do nome. E a soberania de Deus também se revela através da sua vontade. Deus tem vontade, amém? E a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. Não é aquilo que nós queremos, irmãos. Não é aquilo que nós queremos. Efésios capítulo 1, versículo de número 11. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas. Todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Irmãos, tudo que nós fazemos, nós só conseguimos fazer se for pela vontade de Deus. Claro que nós temos vontades, claro que nós temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos, e tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Claro que muitas vezes nós
queremos que algo aconteça, e algumas vezes aquilo que a gente quer não acontece. Às vezes a gente ora para alguém que está enfermo na nossa casa, e essa pessoa às vezes não fica curada. Às vezes a gente ora por alguém que está num leito quase morrendo, e aquela pessoa parte. Às vezes a gente ora por uma porta para que ela se abra, e ela não se abre. Porque, além da minha vontade, existe uma vontade que é superior à minha, que é superior à sua. Além daquilo que eu desejo, existe um desejo maior do que o meu, uma vontade maior do que a minha. E essa vontade é a vontade soberana de Jesus. E não adianta, irmãos, eu sei que tem muitos que pregam a palavra positiva. Fala. Se você falar, vai acontecer. Se você pronunciar a palavra de bênção, vai acontecer. Irmão, claro que nós temos que pronunciar a palavra de bênção. É muito melhor nós pronunciar palavras de bênção sobre as nossas vidas do que palavras de maldição. É muito melhor eu dizer que eu sou um abençoado do que eu sou um derrotado. É muito melhor eu dizer que eu sou salvo do que eu sou condenado. Só, meu irmão, que não é a palavra positiva que tem efeito. O que tem efeito é a vontade de Deus. Eu posso, porque se isso fosse algo 100% certo, irmão, não tinha ninguém com problema financeiro aqui dentro da igreja. Todo mundo estava financeiramente ótimo, ó, porque eu ia dizer na minha vida, olha, acerta os números da Mega Sena, não jogo não, irmão, só brincando, viu? E eu ia acertar. Mas, irmãos, existe uma vontade que é soberana, e essa vontade é a vontade de Jesus Cristo, é a vontade de Deus. E ela está acima da minha vontade. Às vezes nós nos frustramos, sabe por quê? Porque a gente pede alguma coisa a Deus muitas vezes e a gente não recebe. E você precisa entender que não é pelo muito pedir. Às vezes nós levamos aquela palavra, aquele que bate, bate, recebe. Não, irmãos, nós só recebemos algo do Senhor se essa for a vontade dEle. Porque se não for a vontade dEle, eu posso bater, eu posso pedir, eu posso passar um mês, um ano, 10 anos e eu não vou receber, porque não é a vontade de Deus. E muitas vezes Deus não nos dá determinadas coisas, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Então, irmãos, a soberania de Deus também age sobre a sua vontade. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, deixa eu só aqui recapitular com os irmãos. Na pessoa gloriosa de Jesus, irmãos, nós entendemos que Ele é glorioso pela sua soberania. E a sua soberania age através do seu poder, age através da sua palavra, age através da sua autoridade, age através do seu nome e age através da sua vontade. Amém? Segundo lugar, irmãos, segundo ponto sobre a soberania de Jesus é que ela não pode ser contestada. E você vai entender o que eu estou querendo lhe dizer. A soberania de Jesus, ela não pode ser contestada. Ela não pode ser, ninguém pode dizer, a pessoa, aliás, até pode dizer, mas isso sempre será uma inverdade, porque Jesus, ele é soberano e a Bíblia prova isso. E é sobre isso que nós vamos falar continuar falando nessa noite. Apesar de alguns terem tentado negar Cristo como soberano, para a igreja isso não é um pensamento teológico. Para a igreja isso não é uma tese que a gente faz quando vai finalizar um curso. Para a igreja isso é um fato, irmãos. Jesus é soberano e ponto. Amém? Para a igreja isso é um fato. Fato esse que é confirmado pelas Escrituras de pelo menos 4 formas. E nós vamos ver aqui nessa noite. Ela é confirmada pelas Escrituras quando as Escrituras declaram que Jesus é Deus como o Pai. Que Jesus é Deus como o Pai. O próprio Jesus em João capítulo 10, versículo 30 disse isso: eu e o Pai somos um só. Ele declara que ele e o Pai são apenas um. E aí, irmãos, nós precisamos compreender que existem, e aí eu vou voltar a dizer aquilo que eu falei um pouco lá atrás, existem muitas pessoas que contestam a divindade de Cristo, até no meio religioso.
Existem pessoas que dizem que Jesus é apenas um profeta. Isso está, por exemplo, o povo islâmico diz que Jesus é um profeta como Maomé é um profeta. O próprio judeu, irmão, o judeu não convertido, o judeu que ainda espera o Messias, eles dizem que Jesus foi apenas um profeta. Existem outros que dizem que Jesus é Deus, mas ele não é Deus como Pai. Ele é um Deus menor. E quando nós vamos, por exemplo, para a Trindade, geralmente na Trindade nós costumamos dizer o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Parece que nós estamos colocando uma medalha em cada um deles. Deus Pai é medalha de ouro, Deus Filho é medalha de prata e Deus Espírito é medalha de bronze. Não é assim, irmãos. Pai, Filho e Espírito é uma divindade representada em 3 pessoas distintas. E a Bíblia comprova isso. Comprova que Jesus ele é soberano e a sua soberania não pode ser contestada porque diz que ele é Deus igual ao Pai. E em Filipenses capítulo 2, versículo de número 11, diz assim, olha, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra Senhor aqui é Kyrios. Kyrios, que é a palavra grega, irmãos, que significa dono, soberano e autoridade suprema. E olha que interessante. Mas essa palavra está se referindo a Jesus no Novo Testamento. Mas quando nós vamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, ou o grego, a Septuaginta, né, que é o hebraico ali, que tem uma tradução da Septuaginta, nós encontramos Kyrios usado para traduzir o nome de Deus. Deus é apresentado no Antigo Testamento como Kyrios. Jesus é apresentado no Novo Testamento como Kyrios. Senhor, soberano sobre todas as coisas. Então, isso mostra que Jesus é Deus igual ao Pai. Que não há diferenças. Que Ele não é um Deus menor. Que Ele não é o que muitas pessoas pensam, mas Ele é Deus poderoso e soberano, meus irmãos. Então, ao chamar Jesus de Senhor, a Bíblia afirma a sua divindade. João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Kyrios, irmãos, o verbo era Deus. A Bíblia prova que Jesus é soberano, porque Ele é Deus igual ao Pai. Segundo lugar, irmãos. Segundo lugar, a Bíblia prova, declarando que Ele é Deus e Criador. Amém? Diga assim comigo: Jesus é Deus e Criador. E a Bíblia prova que Jesus é Criador. Muitas pessoas pensam, e às vezes até mesmo no meio da igreja mesmo, as pessoas pensam que Deus Pai foi o Criador de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que o Criador foi Jesus. E nós vamos ver isso aqui nessa noite. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Deixa eu só colocar uma águazinha aqui, irmão, que bebendo água e... Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus foi o Criador de todas as coisas, irmãos. Ele estava com o Pai, Ele estava com o Espírito na criação. E a Bíblia prova que Jesus foi o Criador. Existem algumas teorias sobre a criação, né, do universo, a criação. Existe a teoria do Big Bang, existe a teoria do universo oscilante, existe a teoria do estado estacionário, existe a teoria do multiverso e existe a teoria bíblica, que é a teoria de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa é a teoria, que não é a teoria, que é a verdade absoluta que a igreja crê, que Ele é o Criador. E olha que coisa interessante, irmãos.
Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou. O verbo, no hebraico aqui é o verbo bará, que significa, sabe o quê? Criar do nada. Significa que quando Deus criou, Ele criou do nada, que não existia nada. E Ele foi lá e começou a criar todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Ele começou na criação, Ele começou a criar as aves, os animais, fazer separação das águas. Ele criou todas as coisas do nada. E aí eu digo para você, um Deus que tem poder de criar tudo do nada, não tem poder de resolver os problemas que nós enfrentamos aqui nessa terra, irmãos, amém? O Deus que tem poder de criar todas as coisas, Ele não tem poder de abrir uma porta na tua vida, Ele não tem poder para curar uma enfermidade, Ele não tem poder para expulsar um demônio. O Deus que criou todas as coisas, meu irmão, Ele tem poder absoluto e soberano sobre as nossas vidas. E em João, capítulo de número 1, no versículo de número 3, se tiver a versão internacional da NVI, só para a gente... Tem como colocar, irmão? Pronto, isso aí mesmo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem, irmãos? De Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então está mais do que provado, a Bíblia prova que Jesus é o Criador de todas as coisas, amém? Vamos lá, irmão, falta só 15 folhas, estamos chegando. Eita Jesus, 8 horas. Aleluia. Primeiro, irmãos, declara que Jesus é Deus igual ao Pai. Segundo, declara que Ele é Deus Criador. Terceiro, que Ele é Deus Criador e doador da vida. Você sabe por que você está aqui? Porque Jesus doou vida para você. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: e soprou um fôlego de vida em suas narinas e tornou o homem alma vivente. Você é alma vivente porque Ele soprou fôlego de vida nas suas narinas. Por isso nós estamos aqui, irmãos, porque Ele é o doador da vida. E existem 3 aspectos principais de Jesus como doador da vida. Primeiro, Ele é a fonte da vida eterna. Quem é a fonte da vida eterna? Jesus, não existe outra fonte. Jesus é a única fonte de vida eterna que nós conhecemos, irmãos. João, capítulo de número 6, verso 68. Senhor, para onde iremos, se só em Ti encontramos as palavras de vida eterna? Ele é o doador da vida eterna, não tem para onde. Pedro, reconhecendo, quando muitos viraram as costas e foram embora, e Jesus pergunta, vocês não vão também? Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos? Eu pergunto para você, meu irmão, para onde nós iremos? Para onde você vai? Para onde a gente vai fugir? Se só em Cristo nós encontramos as palavras de vida eterna. Às vezes as coisas estão difíceis, é verdade, irmão. Às vezes as coisas apertam, é verdade. É verdade também que às vezes a gente quer correr, mas aí a gente lembra, oh meu Deus, o que Pedro falou, para onde eu irei, se só em Ti eu encontro as palavras de vida eterna? A minha eternidade depende do Senhor Jesus, assim como a tua. Então não tem para onde a gente ir, irmãos. Segundo, que Ele é a água da vida. O segundo aspecto principal de Jesus como doador. O primeiro é que Ele é a fonte da vida eterna. Segundo, que Ele é a água da vida. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Quando aquela mulher questionou o Senhor, mas que água é essa que o Senhor vai me dar que eu nunca mais vou ter sede? Porque todo dia eu tenho que voltar aqui para tirar água. Jesus disse, olha, a água que tu bebe, todo dia tu vai beber e vai voltar a ter sede. Mas eu tenho uma água para te dar.
E se você beber dessa água, minha irmã, você nunca mais vai ter sede. Jesus estava falando dele mesmo, irmão. Ele estava dizendo para aquela mulher: se você beber de mim, se você mergulhar na água que sou eu, nunca mais você vai voltar a ter sede. Jesus não estava falando de uma sede física, mas ele estava dizendo: eu posso matar a tua sede espiritual, a tua sede emocional, a tua sede psicológica, eu posso matar a sede da tua alma, a sede que água nenhuma nesse mundo pode matar. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto principal de Jesus como doador. Eu estou correndo, irmãos, porque o tempo já está ali e falta 14 páginas ainda. Como doador, irmãos, é que ele é a vida que não pode ser destruída. Jesus é a vida que não pode ser destruída, irmãos. João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, diz assim: aquele que crê em mim, diga assim, ainda que morra, viverá. Você pode repetir isso comigo nessa noite? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Jesus é a única fonte que não pode ser destruída. E eu digo para você, mesmo que esse corpo pereça, a nossa alma voltará para Ele. Nós estaremos com Ele, aguardando um dia que esse corpo vai se levantar da terra e vai se unir novamente à nossa alma, e aí para sempre nós estaremos com o Senhor, para sempre nós estaremos com o Senhor, na eternidade com Ele, meu irmão. Jesus, o terceiro aspecto de Jesus como doador da vida, é que Ele é a vida que não pode ser destruída. Não pode, irmãos, o diabo pode tentar destruir você de todas as formas, mas se você estiver em Cristo, você é indestrutível. Amém? Em nome de Jesus. E em quarto lugar, para a gente terminar, Ele é o primeiro, Ele é Deus como Pai, Ele é Criador, Ele é doador da vida e Ele é Redentor da humanidade. E aqui, irmãos, eu vou terminar eu vou encerrar nesse ponto. Jesus é o Redentor da humanidade. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem era que estava perdido, meu irmão? Nós estávamos perdidos. Nós estávamos completamente afundados no pecado, completamente distantes do Senhor. Ele veio resgatar a humanidade, irmãos. Ele veio nos resgatar. Seu plano, irmãos, se deu muito antes da fundação do mundo. Às vezes a gente acha que o plano de salvação veio depois do pecado. Não, irmãos, o plano de salvação veio muito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, já existia um plano para a salvação, um plano para o resgate da humanidade. E você pode encontrar isso em Efésios, capítulo de número 1, no verso 4 e 5. E esse plano engloba pelo menos 3 aspectos, irmãos. O primeiro, o sacrifício da cruz. O plano de redenção do Senhor mirava o sacrifício da cruz. O nosso pecado agora, o sacrifício da cruz significa que o nosso pecado agora está sobre ele. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Coloca aí, irmão, enquanto eu bebo água. Ele levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O sacrifício da cruz, irmãos, é os nossos pecados sobre Jesus agora. O pecado que estava sobre nós, a culpa que estava sobre nós, agora é transferida para Ele, lá no madeiro. Jesus tomou o nosso pecado, Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu a nossa dívida lá naquela cruz. Então, meu irmão, no plano de redenção do Senhor, mirava o sacrifício da cruz, levar sobre Ele os nossos pecados. E até hoje os nossos pecados estão sobre o Senhor Jesus. Ele levou os nossos pecados,
Ele aliviou as nossas cargas. E hoje a igreja do Senhor Jesus está reunida aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor, que é soberano sobre essa terra. O segundo aspecto do plano da salvação é o sangue derramado. Primeiro, ele mirou a cruz. Segundo, era o sangue derramado. O sangue de um cordeiro. Por que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, irmãos? Porque ele é o cordeiro do sacrifício. Ele substituiu Isaac no sacrifício. Quando Abraão ia sacrificar a Isaac, a Bíblia diz que o Senhor proveu para si um cordeiro. E esse cordeiro apontava para quem? Para Jesus. O derramamento de sangue significa o preço pago pela nossa dívida. Porque a nossa dívida era alta, irmãos. A nossa dívida nós não conseguíamos pagar. A Bíblia diz, porque todos pecaram, estão destituídos, estão fora. Estão fora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia eternidade para mim e para você com Jesus. Mas o sangue derramado é o preço pago, Hebreus 9, 22. Ele pagou o preço com o seu sangue. Ele comprou a nossa dívida com o seu sangue. Amém? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E o terceiro aspecto, para a gente terminar, é o aspecto da ressurreição. O terceiro aspecto, meu irmão, que mirava o plano redentor de Jesus era a sua ressurreição. E a ressurreição é a garantia de vitória sobre o pecado e sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 55 ao 57. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus te livrou da morte, do pecado, meu irmão. Hoje nós estamos em Cristo para uma vida eterna. E eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé.